Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Eduardo, eu sou editor assistente na Cultura Cristã. Estou aqui ao lado do meu chefe, reverendo Cláudio Marra. Eu disse para ele que nós iríamos conversar sobre o editorial, mas na verdade não é bem esse o papo que nós vamos ter aqui. No último dia 5, o reverendo Cláudio Marra completou 29 anos aqui de editora Cultura Cristã. E nós gostaríamos de fazer uma pequena homenagem para ele a respeito dessa data tão expressiva e tão importante para a Igreja Presbiteriana do Brasil e a Igreja Evangélica no Brasil. Afinal de contas, nós temos trabalhado para reformar a Igreja por meio da literatura. E quem acompanha a literatura reformada no Brasil sabe como, de fato, Deus tem sido gracioso, e especialmente com a cultura cristã, no que se refere à publicação de títulos. E o grande responsável, ou um dos grandes responsáveis por este trabalho, é o reverendo Cláudio. Vocês estão vendo que eu posso confiar no meu time, né? Não me aprontam nada, quase nada. Cláudio, para começar, conta um pouco para nós como é que foi a sua chegada aqui, a sua vinda na editora. Interessante. Que bom que você perguntou. Na verdade, eu tive uma fase de preparação. Eu recebi o que eu entendi como chamado para o ministério e o meu conselho, o conselho da igreja, de que eu era membro, me aprovou como aspirante, fui conduzido ao presbitério e aprovado como candidato, e fui para o seminário, e fui ordenado, mas naquela mesma altura começou um outro lado do meu treinamento. Eu fui aceito na editora Abril e comecei ali como assistente de arte, mas fui passando para outras funções e cheguei a diretor de redação. Fiquei na Abril quase 18 anos. Eu não sabia, mas era o meu curso de treinamento, de preparação para vir para a cultura cristã. E pouco depois de sair da editora Abril, eu deixei Abril no começo de 89 para pastorear a Igreja Presbiteriana de Viçosa. Ali eu recebi o telefonema do que era o presidente da Junta de Educação Religiosa, o convite para vir para cá, vir para a editora, e eu comecei trabalhando com material de escola dominical primeiro, e depois me tornei o editor da Cultura Cristã. Então, olhando para trás, eu vejo a mão de Deus preparando aí todo o caminho, me dando um treinamento tão importante para vir e fazer esse trabalho. É claro que ninguém faz nada disso sozinho, ninguém faz praticamente nada sozinho na vida, não é? Então, eu dou graças a Deus por toda a turma, desde os que estão encarregados de dirigir a editora e aqueles que juntos aqui trabalham para que essas publicações aconteçam, esse trabalho seja realizado. Nosso papo aqui é bem informal, não foi nada planejado assim e com um roteiro elaborado com antecedência. Então, Cláudio, eu queria que o senhor falasse aqui um pouquinho para nós acerca do dia a dia, da rotina do editorial nesse período. O que mais marcou o senhor ao longo desses 29 anos em termos de publicação? O que mais chamou a atenção, o que o senhor mais teve prazer de publicar nesse período? Olha, nós estamos de olho na igreja, do que a igreja precisa. É claro que estamos de olho também em o que é que o mercado está oferecendo, quais são as publicações que há por aí e que vão ajudar o nosso povo. Então, desses dois lados nascem as publicações. A gente fica atento a quem está fazendo o quê e vamos entrar em contato com essas editoras ou autores e vamos negociar um contrato. E aí começa o processo de publicação, o trabalho interno, com a participação de colaboradores externos também. É um trabalho muito interessante, muito atraente. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é trabalhar com o texto propriamente, ler o livro e examinar a tradução como ficou, e ela vai sendo revisada. Eu vou acompanhando também, juntamente aqui com o Eduardo, com a Márcia, e desse modo a gente entra no assunto e aprende muito. Uma vez um amigo me visitou aqui e quando eu contei a ele, mostrei a ele tudo que nós fazíamos,
Ele me perguntou, e ainda te pagam um salário? Eu disse para ele não falar isso para o meu chefe, né? Porque o trabalho é muito agradável, muito edificante. Vamos crescendo. É claro que, entre todas as coisas boas com que temos contato aqui, alguns livros chamam mais atenção, né? Mas eu não vou mencionar nenhum especificamente, porque eu quero que você continue de olho em todos eles, viu? Eu pensei que ele fosse dizer a igreja discipuladora, gente. É mesmo? Bem, já que vamos mencionar isso, a igreja discipuladora. A igreja discipuladora é o nome do meu livro, viu? Eu também publiquei um livro aqui. E a preocupação que deu origem a esse livro, a preocupação, uma das primeiras, foi o fato de nós não entendermos bem o que é educação cristã. Na nossa igreja, associamos educação cristã à escola dominical. E alguém aí está perguntando, mas não é isso mesmo? Em parte, sim. Mas a educação tem a ver com a vida toda. Muitas vezes, nós mais educamos quando menos estamos percebendo que estamos educando, viu? Educação é uma coisa assim. E educação cristã, então, não pode ser só associada à escola dominical. Tudo que a igreja faz, encontros ou desencontros, tudo isso educa. Então, é preciso pensar na educação em relação a todas as atividades, toda a vida da igreja. Mas aí entra a questão da missão. O que foi que Jesus disse que nós devemos fazer? Jesus nos conferiu uma missão. E esse livro, A Igreja Discipuladora, vai examinar a missão de Jesus, que é a missão da igreja, e vai ver como é que isto se aplica à vida da igreja, às atividades da igreja, como é que vamos proceder, o que vai nos orientar para termos uma igreja em que discipular é coisa que acontece o tempo todo, não é? Mas discipular de um modo coerente e de um modo consciente, de um modo lúcido. Porque ensinar, como eu já disse, estamos ensinando o tempo todo, mas essa consciência, essa lucidez vão fazer a gente seguir o que o Senhor quer que nós façamos. Bom livro esse, viu? A Igreja Discipuladora. E por falar nesse tema, né, o ensino, o discipulado, o reverendo Cláudio, ao longo desse período, ele tem liderado uma grande equipe de colaboradores que viaja Brasil afora para apresentar alguns treinamentos, exatamente com essa finalidade de equipar a igreja para que a igreja possa melhor servir ao Senhor e se envolver cada vez mais com essa tarefa do ensino, do discipulado. Reverendo, dentro dessa perspectiva, né, explica para quem está nos acompanhando como é que funciona esses treinamentos. Né? Alguém que queira desenvolver esse tipo de treinamento na sua igreja local, o que fazer? Quem procurar? A ideia desses treinamentos veio da convicção de que, por melhor que seja o currículo que nós publicamos, e olha que ele é muito bom, hein? Mas por melhor que seja o currículo, tudo vai ser jogado fora se cada igreja não tiver bons professores. Na verdade, um bom professor salva um mau material e um mau professor vai estragar um bom material. É preciso treinar professores. Nós nos dedicamos a isso, faz muito tempo que nós fazemos isso, faz décadas. E para alcançar melhor, para fazer isso melhor, temos ido a diferentes partes do país, norte, sul, leste, oeste, viu? Não importa onde. Alguém da igreja, a liderança, o pastor, o responsável pelo assunto, entra em contato comigo e nós, então, combinamos ali o que é que vocês precisam, do que é que estão sentindo falta aí, como podemos ajudar no treinamento dos seus professores, da liderança. Às vezes o encontro vai abordar mais do que só os professores da escola dominical, e pensando então dessa maneira, configuramos um programa e vamos então ver quem é que pode nos ajudar, porque a equipe é inteiramente voluntária e não existe pagamento para ninguém aí, são voluntários realmente, e pessoas que vão contribuir de acordo com sua
formação e a sua experiência. Geralmente são irmãos e irmãs que já estão escrevendo lições para nós e que estão com a mão na massa, certamente, na sua igreja. Quem quer fazer isso, quem quer promover um treinamento assim na sua igreja, no seu presbitério, às vezes, no seu sínodo, entre em contato comigo para nós discutirmos mais o assunto e combinarmos os detalhes e montarmos uma equipe e realizarmos o treinamento onde quer que seja. O contato nós vamos colocar no link que aparece aí na descrição do vídeo. Você pode também fazer contato por meio do cep@cep.org.br. Reverendo. cep@cep mesmo? É isso, cep@cep.org.br. Ok. Reverendo, o senhor também, né, atua não durante esses 29 anos, melhor dizendo, né? Mas uma das atuações do senhor é cuidar da produção do jornal Brasil Presbiteriano, né? Desde 2008, se não me falha a memória, o jornal está sob a responsabilidade então do editor, e o senhor, como editor-chefe, é quem vai então trabalhar com pauta, juntamente com os nossos jornalistas que cuidam dessa área, né? Fala para nós um pouquinho da importância do Brasil Presbiteriano, para quem gostaria de enviar uma matéria para ser publicada, quais os procedimentos? O Brasil Presbiteriano, não dá para exagerar a importância dele, porque é o órgão oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, o Brasil Presbiteriano vai publicar tudo que é comunicação oficial da Igreja, e é o que nós temos feito. Porém, ele vai também servir para a edificação do nosso povo. E como é que isso acontece? Nós temos matérias de natureza teológica, devocional. Desse modo, nós vamos ajudando o nosso povo. Uma leitura leve, não são artigos muito longos, porque um jornal não comporta textos muito longos. E é bom porque também é meio difícil de ler texto longo, né? Então, você vai encontrar no jornal o que é possível absorver. Mas não só esses textos, nós contamos o que as igrejas estão fazendo, programações que são edificantes, boas ideias. Às vezes a liderança local pensa em dinamizar o trabalho, em expandir, em fortalecer os membros da igreja. E como fazer isso? Bem, você vai ver o que outras igrejas estão fazendo e, desse modo, vai ter ideias para fazer na sua igreja também. O que está acontecendo na IPB no país, nas autarquias, em diferentes organizações, o que está acontecendo? Tudo isso informando os crentes presbiterianos, as igrejas locais, vai ajudar para que todo o nosso povo esteja bem envolvido na obra do Senhor, com dinamismo e com dedicação, com piedade. Desse modo, o Brasil Presbiteriano tem ajudado. Então, se você tiver notícias, o que está acontecendo aí na sua igreja, na sua região, na sua mocidade, na sua sociedade interna, pode ser a SAF, o PH, o que está acontecendo? O que é que vocês estão fazendo? Conte para nós. Mande um texto para mim, mande fotos boas também, viu? Fotos boas. E aí vamos publicar e edificar todo o nosso povo. Ok. Bom, a ideia é fazer uma pequena homenagem ao Reverendo Cláudio por esses 29 anos como editor aqui da Cultura Cristã. E essas perguntas que foram colocadas aqui são perguntas que têm a ver com o trabalho, com o dia a dia do trabalho do Reverendo Cláudio aqui na redação. Agora, eu preciso também, Reverendo, e me ocorre aqui, a questão de algo marcante, né? Eu queria que o senhor compartilhasse conosco uma experiência, um fato que foi muito marcante ao longo desses 29 anos aqui do senhor, dos bastidores, né, da sua vivência aqui na editora. Não é fácil escolher, porque 29, mesmo com um corpinho de 28, mas 29 é um bocadinho de tempo, não é? E lembrar alguma coisa assim não é fácil. Houve muita experiência boa. É claro que houve lutas também, gente, porque se não tivesse havido, não seria a nossa história, a história humana, não é? Muita experiência boa no contato com as pessoas. Quantos passaram por aqui? Quanta gente me edificou, particularmente,
por causa desse contato, a propósito e com a finalidade do trabalho. Eu dou graças a Deus por essas experiências todas. Alguns irmãos não estão mais conosco, já partiram para o Senhor, e nós nos lembramos de todos com muita gratidão. E o time que nós temos é um time bom, viu? É muito gostoso trabalhar com a nossa equipe. Nós temos aqui, que ficam aqui mesmo, na redação, temos a Mariana, que é a produtora, e o Eduardo, que é o editor, que cuida de livros, material de escola dominical. E temos lá em São Mateus, hoje ela está aqui na gravação, viu? Temos a Marcinha, a professora Márcia, que cuida do material infantil. Na verdade, eu já conheço a Márcia há muitos anos, mas essa é outra história. E o nosso contato é muito bom. E olha que não é só essa parte, porque a editora tem seu lado comercial também, o seu departamento, sua divisão comercial. A Edna está à frente. E temos o pessoal olha o respeito, financeiro. Esse nome já dá um tremor na gente. Financeiro. Com a Cida, grande, queridíssima irmã na fé. E o nosso relacionamento é muito bom, é muito edificante. E a tropa toda, o pessoal do estoque, que é muito fraterno também. Eu dou graças a Deus. E a minha grande experiência é a convivência com essa galera esse tempo todo, com as trocas que aconteceram ao longo do tempo, mas os novos vão chegando e vão surpreendendo. Uma das novas nessa turma é a Gabriela. A Gabriela é a jornalista que me ajuda com o Brasil Presbiteriano. Grande menina, profissional, muito competente e responsável. Dou graças a Deus, ela chegou há pouco tempo, mas já está fazendo um grande trabalho. Espero que ela continue conosco, juntamente com esses outros que eu mencionei e que foram um time muito querido. É claro, eu poderia mencionar também, Eduardo, além dos relacionamentos, e pensando naquilo que nós fizemos, nós tivemos grandes momentos aqui, lançamentos, né? Quando nós lançamos a segunda edição das Institutas, porque quando eu cheguei a primeira já estava aí, a segunda edição das Institutas, e olha que o lançamento da terceira vai ser uma experiência vindo aí, né? Muito boa também. Grandes títulos como a Dogmática Reformada de Bavinck, quando lançamos isso foi uma experiência impressionante. E Turretin, grandes títulos que marcaram a nossa jornada aqui. Eu não vou mencionar títulos porque eu queria falar dos 600, quase 600 que temos, todos eles estão bem próximos a nós. Mas Reverendo, deixa eu só interromper um pouquinho. É nítido que o senhor tem uma quedinha por teologia sistemática, né? É mesmo? Porque são várias que nós publicamos até aqui, né? Bem, teologia sistemática e outras áreas. Nós já fizemos, claro, obviamente, uma organização de todo o nosso acervo por temas. Então nós temos várias, não creio que alguma editora tenha tantas teologias sistemáticas quanto nós temos, muitas mesmo. E começamos ali logo com as institutas, veja que o nível é bem elevado. Ultimamente nós lançamos John Frame, isso depois do Horton, depois do clássico Berkhoff e depois de outros que eu já mencionei aqui, como Turretin, não é? Coisa muito boa. Mas, além desses títulos e de outros na linha de teologia, nós temos muitos títulos na área de aconselhamento. Damos muita importância para o aconselhamento cristão. E cada vez que nós lançamos um título, porque cada título que é escolhido aqui é escolhido com muita paixão. Não é qualquer título. Nós estamos convictos a respeito do autor, a respeito da obra, sabemos que vai edificar o povo de Deus. Às vezes, alguns irmãos estranham que nós tenhamos lançado este ou aquele título, mas é assim que acontece. Se nós vamos ter pessoas que pensam, nós vamos apresentar, nós vamos fornecer elementos para debate também. É claro que a nossa referência teológica são os símbolos de Westminster, e isso nós declaramos, nós deixamos claro em cada livro. Algum autor pode aqui e ali dizer algo com que não concordamos, não é? Mas a nossa referência
teológica, doutrinária, são os símbolos de Westminster. Quem quiser confirmar a posição da editora, é só conferir os símbolos de Westminster. Ele não poderia ser diferente, porque esta é a editora oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. E como na área de aconselhamento temos tantas outras áreas, e você vai saber disso examinando os nossos títulos aí no nosso site. Ok. Reverendo, o senhor nos últimos dias tem demonstrado muita empolgação com uma obra específica, né? Ou, na verdade, uma coleção específica. Será que dá para a gente falar um pouquinho sobre ela aqui? Eu estou tão empolgado que eu quero saber com o que eu estou empolgado agora. A Big Idea. Quem? Big Idea. A Big Idea. Bem, vamos explicar aqui. Vamos explicar do que é que estamos falando. O caso é o seguinte. Eu leciono homilética desde 1980, no Seminário Presbiteriano desde 84. E em 85 eu descobri um livro de homilética chamado Pregação Bíblica, lançado por uma outra editora, e gostei demais da ideia desenvolvida pelo autor. Ele enfatiza que cada unidade de texto, que os da área chamam de como é que chamam mesmo? Perícope. Perícope, eu gosto dessa palavra, muito. Perícope, o que é? É uma unidade do texto, tem começo, meio e fim. Claro, ela se encaixa num contexto maior, próximo e mais distante, não é? Mas ela mesma pode ser analisada separadamente, com respeito ao contexto, mas pode ser analisada separadamente. E ela é tanto uma unidade que pode ser colocada numa oração, numa frase com verbo, tudo, uma oração completa. Muito bem, essa é a ideia daquela passagem. Eu achei muito interessante isso, e não foi só eu que achei interessante não, porque todos os autores de homilética, de livros que foram lançados depois, todos eles têm que mencionar esse que eu adotei, viu? Que é o recentemente falecido Redan Robinson, autor do Pregação Bíblica. Bem, ele tem sido sempre, continua a ser muito citado, mas eu ficava pensando desde 85, quando eu adotei esse livro, como é que não tem por aí um livro que apresenta o que nenhum comentário bíblico faz, viu, gente? Pode procurar, porque eu procurei, não tem mesmo. Nenhum livro que apresente qual é a ideia de cada passagem. É uma coisa tão óbvia. Cada passagem tem uma ideia, porque ela é uma unidade, é possível reduzi-la a uma oração, uma sentença. Mas não tinha um livro que falasse sobre isso. Eu pensei, será que vou eu escrever isso? Teria de ser alguém com grande bagagem na área de exegese, no hebraico e no grego. Mas afinal, para minha surpresa e muita alegria, por isso o Eduardo falou em grande entusiasmo, afinal, esses livros foram lançados. A Baker lançou um livro que apresenta ideias bíblicas na Bíblia toda. Não é cada passagem, mas é na maior parte da Escritura. E onde não é apresentada a ideia, a gente pode fazer, porque, afinal de contas, como funciona já foi apresentado. Não é? Então, a Bíblia toda está contemplada ali desse modo. Essa é uma obra que nós estamos preparando para a publicação, queremos tê-la logo, viu? Vai ajudar muito quem estuda a palavra de Deus. Olha uma passagem, lê uma passagem, o que é que essa passagem está dizendo? Vai analisar, vai pesquisar, mas vai também contar com a ajuda desse livro que sugere um entendimento daquela passagem. Além desse livro, que tem a ideia de passagens da Bíblia toda, as ideias, tem uma coleção que vamos começar agora. Começamos no Novo Testamento. Então tem um comentário de Tiago, tem um comentário de Efésios, tem um comentário de Filipenses. E essa coleção é diferente da obra que fala da Bíblia toda,
Essa coleção é diferente porque traz todo o exercício exegético, aquele avanço, aquele processo, terminando na proposta de uma ideia. Então, estudando como estudamos, o que é que concluímos que essa passagem diz? E vem aí a oração, vem o que o Redan Robinson chamou de ideia exegética, a ideia da passagem, o que ela diz. E a partir daí, então, vamos estudar e vamos ensinar esse texto da Escritura. E assim vamos aprender e ensinar a Escritura toda. Ou seja, vem coisa boa por aí, viu? E olha, não é pouca não, né? Tem bastante coisa. É verdade. Bastante coisa. A editora Cultura Cristã passou por esse difícil tempo, não saiu ainda, como todos nós ainda sabemos, esse difícil tempo da pandemia. Nós estamos lutando bastante para sair mesmo, viu? Tem tanta coisa boa para fazer. Nós pedimos que o Senhor continue nos abençoando para continuarmos fazendo esse bom trabalho. Okay. Pessoal, a ideia aqui foi só lembrar essa data tão importante para nós, como editora, 5 de dezembro, quando o reverendo Cláudio, debaixo da graça e do favor de Deus, completou 29 anos como editor na nossa editora, e expressar nossa gratidão pelo seu trabalho, Cláudio. Obrigado. Nós damos graças a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, e aqui, em particular, eu posso dizer, eu creio que em nome da equipe, né, e mais especificamente no nome do editorial, é uma alegria trabalhar com o Senhor. O Cláudio é mais do que um editor para mim. Há quase 12 anos eu acompanho o Cláudio aqui. O Cláudio foi meu professor no seminário. E o Cláudio é mais do que um chefe, é mais do que simplesmente o editor. Ele é um pastor, né, que cuida da gente, que se preocupa, que ensina em todo o tempo, em toda circunstância, aquilo que menciona no próprio livro, né, em termos de igreja, mais especificamente em termos da pessoa mesmo, né, alguém que está sempre preocupado conosco, que nos momentos difíceis está ali do lado, que chora junto, que lembra que a oração é um meio maravilhoso de graça que Deus nos concede diante das nossas angústias, né, que pastoreia a vida daqueles que estão ao seu redor e que os discipula. Eu me lembro do primeiro dia de trabalho, quando eu sentei na mesa ao lado e perguntei o que eu tenho que fazer. O Cláudio me orientou a abrir um arquivo, né, uma lição de escola dominical, e falou, leia aí e marca o que você acha que tem que ser diferente. Eu falei, mas ele não vai me ensinar o como fazer isso, né? E aí eu sentei, fiz a revisão da lição, e aí quando eu terminei, eu o avisei, ele falou, agora senta aqui comigo, a gente vai conversar, né? Gente, bobinho de achar que ele não iria me ensinar, né? Então foi mostrando, e é assim que o Cláudio sempre faz, né? No dia a dia ele vai apontando os erros e algo que eu acho fantástico é apontando os acertos para que aquilo seja realmente mantido, continuado e até aperfeiçoado, né? E eu louvo a Deus pela vida do Senhor, o privilégio que eu tenho de trabalhar ao lado do Senhor, e como ele disse, eu ainda recebo para isso, viu, gente? É bênção de Deus na minha vida. Então, eu registro aqui a nossa gratidão pelo seu ministério, que é bênção não só na vida da igreja presbiteriana, mas na vida da igreja brasileira, né? E Deus seja louvado por sua vida e ministério, Cláudio. Muito obrigado por essa surpresa muito carinhosa, coisa de gente amada, viu, Eduardo? Muito obrigado. Graças a Deus, acima de tudo, graças a Deus, de quem nós recebemos toda boa dádiva, todo dom perfeito. Graças a Deus pela nossa igreja e graças a Deus pelo CECEP que representa a igreja e dirige esta editora. Agradeço ao CECEP na pessoa do seu presidente, reverendo Domingos Dias, irmão querido, com toda a equipe do CECEP, irmãos que têm orientado, têm dirigido esse trabalho de uma forma muito cuidadosa. Agradeço a Deus em particular pelo presbítero Averaldo. Como é que a editora pôde, esses anos todos, lançar tantos títulos? Como foi possível? Porque o irmão Averaldo chegou quando a editora estava em dificuldade, saneou as finanças da editora, deixou-a funcionando direitinho,
Só assim foi possível tantos lançamentos e tão bons lançamentos também. Graças a Deus pelo Everaldo. E olhando para frente, graças a Deus pelo presbítero Fulan, que foi escolhido para ser o novo superintendente. Nossa oração a Deus em favor do presbítero para que ele também faça aqui um bom trabalho. E é claro, eu não posso deixar de agradecer o grande presente que Deus me deu. A minha esposa Sandra, mulher de Deus, serva de Deus que tem me inspirado, tem me ajudado nessa jornada. Graças a Deus pela dádiva divina. E você que está aí vendo e ouvindo, não se esqueça de ler a Igreja Discipuladora, viu? Vai ajudar muito você. É isso aí, pessoal. A gente quis compartilhar isso com vocês. Você que nos segue aqui no canal, nas redes sociais, muito obrigado. Você que ainda não participa disso, nós queremos convidá-los para que vocês possam realmente, então, ficar por dentro das nossas novidades. Se inscreva no nosso canal, no YouTube, passe a nos seguir nas redes sociais, assim você vai ficar por dentro de todas as novidades que, como o próprio Reverendo Cláudio disse, são muitas, e vai poder receber tudo em primeira mão. E o nosso desejo de oração é que Deus continue abençoando a sua vida também, a vida da sua igreja. Nós ficamos por aqui e, se Deus permitir, em breve teremos mais.